Sob o vento gelado da floresta, um homem em roupas de caça luxuosas arrasta um potro ferido pela neve. O animal treme enquanto é amarrado a uma estaca, sua pata machucada tocando a neve imaculada. O homem rico sorri friamente enquanto se afasta, ajustando seu rifle de precisão. "Finalmente meu troféu perfeito", murmura, observando pegadas de urso. O potro relincha desesperado. De repente, um movimento entre as árvores. O urso enorme emerge da floresta. O dedo do caçador pressiona o gatilho, mas então algo inesperado acontece. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O silêncio da floresta era interrompido apenas pelo arrastar de botas caras sobre a neve e os fracos relinchos de um potro branco que lutava sem forças contra a corda em seu pescoço. Victor Mendonça avançava determinado, puxando o animal debilitado através do manto gelado que cobria o chão da floresta ancestral. Seu casaco de pele importada e suas botas italianas contrastavam com a simplicidade primitiva do ambiente, assim como seu sorriso frio destoava da crueldade da cena. O potro, pequeno e magro, com as costelas visíveis sob o pelo branco como a neve, mancava visivelmente. Uma de suas patas dianteiras sangrava, deixando um rastro carmesim que marcava o caminho por onde passavam. Seus olhos grandes, escuros como jabuticabas, refletiam um medo profundo e uma confusão que partiriam qualquer coração atento. Mas o coração de Victor há muito tempo havia se fechado para tais sentimentos. "Vamos, seu animal inútil. Você só precisa fazer uma coisa certa na vida", murmurou o homem, dando um puxão mais forte na corda quando o potro tentou resistir. "Ser a isca perfeita." Ao chegarem a uma pequena clareira, Victor amarrou o animal a uma estaca já preparada. Seus dedos, protegidos por luvas de couro fino, trabalhavam com eficiência, assegurando que o potro não pudesse escapar, mas ainda permitindo que se movesse o suficiente para atrair a atenção desejada. O empresário sorriu para si mesmo, satisfeito com o arranjo. A madeireira Mendonça não conquistou metade deste estado, aceitando derrotas. Falou consigo mesmo enquanto verificava seu rifle de caça, uma peça cara e elegante como tudo que possuía. E Victor Mendonça não volta para casa sem seu troféu. Afastou-se então para uma posição elevada, estrategicamente escolhida entre rochas que ofereciam tanto proteção quanto visibilidade. Acomodou o rifle, ajustou a luneta e esperou, paciente como um predador. Através da lente de aumento, observou as recentes pegadas de urso impressas na neve. Eram enormes, indicando um espécime magnífico. Seu peito inflou de antecipação. O que Victor não percebia, em sua concentração absoluta na caçada, era que outros olhos observavam atentamente cada um de seus movimentos. Entre as árvores centenárias, camuflado pelas sombras e pela própria habilidade adquirida em décadas de vida na floresta, Aruana observava a cena com uma mistura de horror e indignação. Os dedos calejados de Aruana apertaram com mais força o arco que carregava. Reconheceu imediatamente o potro. Era um dos filhotes nascidos em sua pequena propriedade antes que a expansão da madeireira o forçasse a abandonar as terras que sua família ocupava há gerações. O animal havia desaparecido durante o tumulto da desocupação forçada, e ele acreditava que todos seus animais haviam sido perdidos para sempre. Ver o potro agora, faminto e ferido, sendo usado como isca viva, fez seu sangue ancestral ferver nas veias. Aruana era o último guardião das tradições de seu povo naquela região. Todos os outros haviam partido para a reserva distante ou se rendido à vida na cidade, abandonando séculos de conhecimento e conexão com a terra.
Ele permanecera, vivendo nas sombras de sua própria terra, testemunhando a destruição sistemática da floresta que um dia fora seu lar. O potro relinchou baixinho, seu hálito formando pequenas nuvens no ar gelado. Tremia, não apenas de frio, mas de puro medo. Seus olhos, embora enfraquecidos pela fome, ainda preservavam aquela centelha de vida que Aruana conhecia tão bem. Uma decisão foi tomada naquele instante, não por raciocínio lógico ou cálculo de consequências, mas por aquele tipo de certeza que vem das profundezas da alma. Aruana moveu-se silenciosamente entre as árvores, aproximando-se com a habilidade de quem conhece cada pedaço daquela terra como as linhas da própria mão. O potro ergueu a cabeça subitamente, suas orelhas apontando na direção de um som que apenas ele parecia capaz de ouvir. Seus olhos grandes fixaram-se em um ponto específico da floresta, como se reconhecesse uma presença familiar. A floresta conteve a respiração enquanto o urso emergia entre as árvores distantes. Era um espécime magnífico. Pelagem marrom dourada reluzindo sob a fraca luz do inverno, músculos poderosos movendo-se com uma graça que contrastava com seu tamanho imponente. O animal parou, farejando o ar com desconfiança. Mesmo à distância, Victor podia ver o vapor saindo de suas narinas dilatadas. Perfeito, sussurrou para si mesmo, ajustando a posição para garantir a mira certeira. Através da luneta, ele contemplava já a parede de sua sala de troféus, onde a cabeça deste magnífico predador seria o centro das atenções em seus jantares de negócios. O urso hesitou, como se sentisse o perigo. Então, o vento mudou ligeiramente de direção, carregando até ele o cheiro de medo e sangue do jovem potro. O predador virou a cabeça naquela direção, seu interesse claramente despertado. Começou a se aproximar com cautela da clareira onde o animal ferido aguardava, ignorante de seu papel como isca. Victor conteve um sorriso triunfante. Tudo estava saindo exatamente como planejara. Seu dedo acariciou o gatilho, mas ainda não era o momento. Precisava do urso perfeitamente posicionado, de frente, para o tiro ideal que preservaria a magnífica cabeça como troféu. Aruana observava a cena desenrolar-se, cada fibra de seu ser, protestando contra a crueldade deliberada que testemunhava. Conhecia aquele urso. Os nativos o chamavam de Cauã, o vigilante. Era um animal respeitado, quase lendário, que havia compartilhado a floresta com seu povo por gerações, sem jamais atacar um humano. A ideia de vê-lo morto para satisfazer a vaidade de um homem rico revirava seu estômago. Com movimentos precisos e silenciosos como a queda da neve, Aruana posicionou-se estrategicamente. Seus olhos calcularam distâncias, velocidades, possibilidades. O conhecimento transmitido por seus ancestrais não era apenas sobre plantas medicinais e histórias ao redor da fogueira. Era também sobre sobrevivência, sobre entender cada elemento da floresta como parte de um todo indivisível. O potro percebeu a aproximação do urso. Seus olhos arregalaram-se em terror puro, e ele começou a puxar freneticamente a corda que o prendia, relinchos desesperados escapando de sua garganta seca. O pânico do animal apenas acelerou a aproximação do predador, que agora avançava com mais confiança, em direção à presa aparentemente fácil. A flecha de Aruana cortou o ar com um silvo quase imperceptível. Precisa como apenas décadas de prática poderiam garantir, atingiu exatamente o ponto onde a corda do potro se prendia à estaca, cortando-a limpa. O jovem animal, subitamente livre, cambaleou para trás em confusão momentânea antes que seu instinto de sobrevivência assumisse o controle. Não! O grito furioso de Victor ecoou pela clareira enquanto ele observava sua isca escapar mancando entre as árvores. Instintivamente, disparou na direção do movimento súbito.
mas o tiro errou por metros, assustando tanto o potro quanto o urso. Cauã, alarmado pelo estampido do rifle, virou-se bruscamente. Seus olhos pequenos e inteligentes varreram o ambiente, identificando rapidamente a verdadeira ameaça. Com um rugido que pareceu sacudir a própria terra, o urso mudou de direção, não mais interessado no potro em fuga, mas concentrado na fonte do barulho ameaçador. Victor sentiu o sangue gelar em suas veias ao perceber que havia se tornado o alvo. Desajeitado em seu equipamento caro e pesado, tentou recuar, mas seus pés, luxuosamente calçados, escorregaram na neve. Caiu pesadamente, o rifle escapando de suas mãos e deslizando para longe. Aruana percebeu imediatamente o perigo. Não era apenas o empresário que corria risco de vida. Se Cauã atacasse e ferisse ou matasse um humano, caçadores seriam enviados para abatê-lo independentemente das circunstâncias. Anos de coexistência pacífica terminariam em tragédia. Sem hesitar, o guardião abandonou seu esconderijo, movendo-se rapidamente para se colocar entre o urso enfurecido e o homem caído. Posicionou-se firmemente, ereto, mas sem demonstrar agressividade, sem armas visíveis, seus olhos baixos em sinal de respeito. Cauã freou sua investida, ficando sobre as patas traseiras a poucos metros de Aruana. Homem e animal se estudaram em um momento de tensão extrema que pareceu estender-se por uma eternidade. A respiração pesada do urso e o silvo do vento eram os únicos sons na clareira congelada. Os olhos do urso, profundos e selvagens, fixaram-se em Aruana com intensidade penetrante. Não havia medo no olhar do homem nativo, apenas um respeito profundo que vinha de gerações de convivência com a floresta. Em um gesto lento e deliberado, Aruana abaixou mais a cabeça, expondo a nuca em um sinal ancestral de submissão voluntária. Seu corpo permaneceu imóvel, apenas seu peito subia e descia em respiração controlada. "Cauã", sussurrou ele no dialeto quase esquecido de seu povo, "não somos inimigos, lembre-se do pacto." Um momento de comunicação silenciosa passou entre homem e animal, algo intangível para observadores externos, mas real como o próprio ar gelado que os envolvia. Então, com uma dignidade majestosa, o urso virou-se lentamente e começou a afastar-se, não em fuga, mas em uma retirada deliberada e respeitosa. Antes de desaparecer entre as árvores, o animal olhou uma última vez para Aruana, como se selasse um acordo não pronunciado. Victor observava a cena extraordinária com uma mistura de medo, confusão e fúria crescente. Seu troféu perfeito estava se afastando, sua caçada arruinada. Com mãos trêmulas, recuperou seu rifle caído na neve e levantou-se, apontando a arma para as costas do urso que se retirava. "Quem diabos você pensa que é para me dar ordens?" Victor vociferou, o rosto vermelho de raiva contrastando com a palidez anterior do medo. "Você tem ideia de com quem está lidando? Isso é propriedade privada." Um sorriso triste passou pelos lábios de Aruana. "Propriedade? A floresta existia muito antes dos papéis que você assina e continuará muito depois que eles virarem pó. E sim, sei exatamente quem você é, Victor Mendonça. Seus tratores destruíram minha casa. Seus documentos legais expulsaram meu povo." Victor abaixou ligeiramente a arma, estudando pela primeira vez o homem à sua frente. Era mais velho do que inicialmente pensara, talvez 50 e poucos anos, com traços marcados pelo tempo e pela vida ao ar livre. Vestia-se simplesmente, mas havia algo em sua postura, em seu olhar, que emanava uma autoridade natural que Victor, com todo o seu dinheiro e poder, nunca conseguira cultivar. "Você é um daqueles indígenas que se recusaram a sair", disse finalmente, a compreensão substituindo parcialmente a raiva. "Um criminoso,
tecnicamente, invasor de propriedade particular. Victor enrijeceu o maxilar. Não sei do que está falando. Era apenas isca para caça, não vale nada. A indignação fez o rosto de Victor contorcer-se. Está dizendo que um animal tomou uma decisão consciente de me poupar. Não seja ridículo. Animais são recursos, como árvores, como esta terra. Victor apertou o rifle com força renovada. Por um momento fugaz, a ideia de apontar a arma para as costas do nativo passou por sua mente. Seria tão fácil. Um acidente na floresta. Ninguém questionaria. Ninguém se importaria com mais um indígena desaparecido. Mas algo o impediu. Talvez o olhar do urso ainda estivesse fresco em sua memória, ou talvez a dignidade silenciosa daquele homem tivesse tocado alguma parte de sua consciência há muito adormecida. Independentemente do motivo, Victor Mendonça abaixou a arma e observou Aruana desaparecer entre as árvores. A neve havia começado a cair com mais intensidade, grandes flocos brancos dançando no ar gelado, apagando rapidamente os rastros deixados pelo potro em fuga. Aruana apertou o passo, seus olhos treinados capturando detalhes quase imperceptíveis na paisagem branca. Uma marca mais profunda aqui. Gotas de sangue congelando ali, uma pequena porção de pelo branco preso a um galho baixo. O vento cortante parecia sussurrar alertas em seus ouvidos. Rápido, guardião, a vida se esvai com o calor. Aruana conhecia bem a crueldade do inverno naquela região. Um animal fraco e ferido não sobreviveria por muito tempo sob a temperatura que despencava com o cair da tarde. Se não encontrasse o potro logo, a próxima aurora iluminaria apenas um pequeno corpo rígido sob o manto de neve. Sua mente trabalhava rapidamente enquanto avançava. O potro era jovem, provavelmente nascido na primavera anterior. Aruana lembrava-se vagamente dele, o único da ninhada com uma mancha em forma de estrela no focinho. Na confusão da desocupação forçada de suas terras, muitos animais haviam se dispersado. Alguns seguiram com as famílias para a reserva, outros foram vendidos às pressas ou simplesmente abandonados no caos da partida. Como você acabou nas mãos daquele homem, murmurou para si mesmo, agachando-se para examinar outro rastro parcialmente coberto pela neve. A direção das pegadas havia mudado. O animal estava se movendo erraticamente, provavelmente confuso e enfraquecido. Os últimos raios de sol filtravam-se entre os galhos das árvores, lançando sombras alongadas sobre a neve. Aruana sabia que tinha pouco tempo antes que a escuridão tornasse a busca praticamente impossível. Fechou os olhos por um momento, permitindo que seus outros sentidos se abrissem para a floresta ao seu redor. O sussurro das árvores, o cheiro de pinheiros e terra gelada, o quase imperceptível tremor da vida que persistia mesmo no rigor do inverno. Gimi, sussurrou na língua de seus ancestrais, uma oração simples, dirigida não a uma divindade distante, mas à própria terra que o sustentava. O vale formava um abrigo natural contra o vento e a neve ali era menos profunda. Após alguns minutos de busca atenta, Aruana avistou um pequeno movimento entre arbustos cobertos de branco. Aproximou-se com cuidado, murmurando palavras suaves no dialeto antigo, anunciando sua presença para não assustar ainda mais o animal. O potro estava caído de lado, respirando com dificuldade. Tremores percorriam seu corpo magro e a pata ferida parecia ainda pior após a fuga desesperada. Seus olhos grandes expressavam dor e medo quando Aruana se aproximou, mas ele estava fraco demais para tentar fugir novamente. Com movimentos gentis e deliberadamente lentos, estendeu a mão para que o potro pudesse sentir seu cheiro. Os olhos do animal seguiam cada movimento com desconfiança, mas havia também um lampejo de reconhecimento.
talvez não de Aruana especificamente, mas do cheiro familiar de alguém que já havia cuidado de cavalos antes. Você vai precisar confiar em mim, disse suavemente enquanto retirava de sua bolsa de couro um pequeno recipiente. Abriu-o para revelar uma pasta esverdeada de forte aroma herbal. Com cuidado, começou a aplicar a mistura na pata ferida do potro. Aruana sabia que não poderia deixar o potro ali. A noite seria impiedosa e predadores já deviam estar farejando o rastro de sangue. Com um suspiro determinado, envolveu o pequeno animal em seu próprio manto, criando uma espécie de maca improvisada. Enquanto começava a árdua jornada de volta à sua cabana isolada, carregando o precioso fardo, Aruana não percebeu os olhos vigilantes que observavam a cena de longe. Na orla da floresta, parcialmente oculto pelas sombras crescentes do crepúsculo, Victor Mendonça havia parado seu caminho de volta e observava o resgate com uma expressão indecifrável no rosto. A cabana de Aruana estava perfeitamente integrada à paisagem da floresta, quase invisível para olhos não treinados. Construída parcialmente contra a base de uma encosta rochosa e camuflada com materiais naturais, era mais um prolongamento da natureza que uma edificação propriamente dita. A única denúncia de presença humana era a fina espiral de fumaça que escapava de uma abertura cuidadosamente posicionada entre as rochas. Exausto pela caminhada carregando o potro, Aruana empurrou a porta de madeira com um ombro e entrou no abrigo aquecido. O interior era simples, mas surpreendentemente confortável. Uma fogueira baixa ardia em uma lareira de pedra, iluminando o espaço único com um brilho alaranjado acolhedor. Prateleiras rústicas sustentavam potes de argila, cestos trançados e instrumentos diversos. Ervas secas pendiam do teto em feixes organizados, enchendo o ar com fragrâncias diversas. Com cuidado, Aruana depositou o potro sobre uma esteira espessa perto do fogo. O animal tremia menos agora, mas seu olhar ainda refletia medo e confusão. Com movimentos lentos e deliberados, o guardião retirou um cobertor de pele de um canto e cobriu gentilmente o pequeno corpo debilitado. Aruana moveu-se pelo espaço com a familiaridade de anos de rotina. Acrescentou lenha ao fogo, esquentou água em uma panela de ferro antiga e selecionou cuidadosamente ervas de diferentes feixes pendurados. Enquanto trabalhava, cantarolava baixinho uma melodia ancestral, não apenas para acalmar o animal assustado, mas também para fortalecer sua própria resolução. As horas passaram enquanto Aruana preparava cataplasmas e infusões, seguindo receitas transmitidas por gerações. O potro observava cada movimento com atenção crescente, seu medo inicial gradualmente cedendo lugar à curiosidade exausta. Ocasionalmente, Aruana aproximava-se dele, oferecendo água morna misturada com mel e ervas em uma cuia de madeira. No início, o animal recusava virando o focinho, mas a sede e o aroma suave eventualmente o convenceram a beber pequenos goles. Você precisa recuperar suas forças, Aruana falava suavemente enquanto preparava um caldo com raízes e ervas nutritivas. O inverno apenas começou e temos muitos desafios pela frente. Pela primeira vez desde o resgate, o guardião permitiu-se examinar completamente o estado do animal à luz estável do fogo. O que viu apertou seu coração. Além da pata ferida, agora envolta em uma cataplasma de ervas, o potro apresentava sinais de negligência prolongada. Suas costelas proeminentes e pelo sem brilho contavam a história de semanas, talvez meses de alimentação inadequada. Pequenas cicatrizes nas pernas e flancos sugeriam maus tratos ou, no mínimo, condições de vida precárias. "O que fizeram com você, pequeno guerreiro?" murmurou, sentindo a raiva crescer novamente.
ao pensar no homem que havia amarrado o animal debilitado como isca para satisfazer seu ego. Como alguém pode tratar assim um ser vivo? Aquele olhar tocou algo profundo na alma do guardião, uma conexão que transcendia palavras ou explicações racionais. Por um breve momento, Aruana sentiu-se transportado de volta à sua infância, quando seu avô, o antigo xamã da tribo, lhe ensinava sobre os animais sagrados que ocasionalmente nasciam entre os comuns. Aruana afastou a memória com um suspiro. Estou ficando sentimental com a idade, murmurou para si mesmo, embora não conseguisse negar completamente a sensação de que este encontro não era mera coincidência. Descanse, sussurrou novamente, acariciando suavemente o focinho do potro. Você está seguro agora. A mansão de Victor Mendonça erguia-se como um monumento à sua riqueza e poder. Uma estrutura imponente de vidro e concreto que destoava completamente da paisagem natural ao redor. Localizada no ponto mais alto de um terreno extenso, nos limites da cidade, oferecia uma vista panorâmica tanto da área urbana quanto da floresta que se estendia até o horizonte. A mesma floresta que Victor via cada vez mais como sua propriedade particular a ser explorada. Sentado em seu escritório luxuoso, um copo de uísque intocado à sua frente, Victor observava através da parede de vidro a tempestade de neve que cobria tudo com seu manto branco. Seu humor combinava perfeitamente com o clima. Frio, inclemente, perigoso. O fracasso da caçada ainda queimava em seu peito como ácido. Victor dispensou-a com um gesto impaciente. Diga que retornarei amanhã. Não quero ser incomodado esta noite. Maldito selvagem! Murmurou, recordando o homem que havia arruinado sua caçada. A cena do nativo enfrentando o urso sem armas ainda o perturbava profundamente. Havia algo naquele encontro que desafiava tudo o que Victor acreditava sobre o mundo natural, que era algo para ser dominado, controlado, explorado. Levantou-se abruptamente e caminhou até um mapa detalhado da região, pregado numa mesa lateral. Áreas marcadas em vermelho indicavam as porções da floresta já adquiridas pela madeireira Mendonça. Áreas em amarelo mostravam as próximas expansões planejadas. Victor estudou o mapa com intensidade renovada, seus dedos traçando uma região específica. Deve ser por aqui, murmurou para si mesmo, lembrando-se da trilha que havia seguido o nativo e o potro. Impossível que esteja vivendo completamente isolado. Deve haver uma cabana, um abrigo qualquer. Chefe, lembra daquela lista de nativos que se recusaram a sair quando compramos as terras do norte? Tenho uma atualização. A maioria acabou indo para a reserva nos últimos meses, mas um deles continua na área. Um tal de Aruana Tupinambá. Não muito. Uns 60 anos, viveu a vida toda na região. Era uma espécie de curandeiro, pelo que dizem. Conhece a floresta como ninguém. Cardoso fez uma pausa. O pessoal da cidade tem um certo respeito por ele. Ou medo, talvez. Dizem que ele conversa com os animais, que prevê tempestades, esse tipo de superstição. A pergunta pairou no ar por alguns instantes, enquanto Victor considerava suas opções. Legalmente, tinha todo o direito de expulsar qualquer invasor de suas propriedades. Mas algo o fazia hesitar. Não compaixão, certamente, mas talvez uma espécie de cautela instintiva. Vai ser complicado com essa tempestade, chefe, e a floresta é grande. Após desligar, Victor voltou à janela. A neve continuava caindo impiedosamente, apagando caminhos, cobrindo rastros. Mas não para sempre. Eventualmente, o degelo viria, e com ele, a clareza. A paciência era uma virtude que Victor Mendonça havia cultivado em seus negócios, a capacidade de aguardar o momento perfeito para atacar. Um sorriso fino
formou-se em seus lábios, enquanto seu olhar percorria a vasta floresta coberta de branco. Em algum lugar lá embaixo, escondido entre as árvores, estava o homem que ousara desafiá-lo. E agora tinha também o potro, um animal que, insignificante como era, havia se tornado de alguma forma um símbolo pessoal para Victor. Uma prova de que alguém havia ousado tirar algo que ele considerava seu. Aproveite sua pequena vitória enquanto pode, Aruana Tupinambá, murmurou para a floresta distante. O inverno é longo e eu tenho recursos que você não pode imaginar. Uma semana se passou desde o resgate do potro. O inverno havia apertado seu cerco sobre a floresta com uma tempestade que parecia não ter fim. Camadas e mais camadas de neve acumulavam-se, dobrando galhos, bloqueando trilhas, transformando a paisagem em um labirinto branco praticamente intransponível. Na cabana, Aruana observava com satisfação o progresso do potro, que ele agora chamava de Jaci, lua na língua ancestral, em homenagem à mancha branca em forma de crescente em sua testa. A pata ferida cicatrizava bem, e o animal havia recuperado parte de seu peso graças à mistura nutritiva de grãos, raízes e ervas que Aruana preparava diariamente. Mais impressionante que a recuperação física era a mudança no comportamento do animal. O medo inicial havia dado lugar a uma curiosidade cautelosa e depois a uma confiança crescente. Jaci agora seguia Aruana pelo pequeno espaço da cabana como uma sombra, relinchos suaves, comunicando suas necessidades com clareza surpreendente. Você está determinado a provar que meu avô estava certo sobre espíritos antigos em corpos jovens, não é? Aruana comentou enquanto alimentava o fogo da manhã. O potro inclinou a cabeça como se realmente compreendesse, arrancando um sorriso raro do guardião. O sorriso desapareceu quando uma tosse profunda sacudiu o peito de Aruana. Havia começado 3 dias antes, apenas uma irritação na garganta que ele atribuiu ao ar seco da cabana. Agora, porém, a tosse vinha acompanhada de uma febre insidiosa que se intensificava a cada hora. Apoiando-se na parede áspera de madeira, Aruana lutou contra uma onda de tontura. Nada bom, murmurou para si mesmo, consciente da gravidade de adoecer em total isolamento durante uma tempestade como aquela. Seus suprimentos de ervas medicinais estavam perigosamente baixos, a maioria usada no tratamento do potro. Aruana forçou-se a mover-se até sua mesa de trabalho, onde misturou as últimas folhas secas de uma erva febrífuga em água quente. A infusão amarga poderia ganhar-lhe algumas horas de clareza mental, tempo suficiente esperava para preparar-se para o que poderia vir. O dia avançou, e com ele a deterioração de seu estado. A febre subia, trazendo consigo períodos de confusão durante os quais Aruana murmurava frases desconexas na língua de seus ancestrais. Em momentos de lucidez, conseguia beber água e alimentar Jaci, mas esses intervalos tornavam-se cada vez mais raros. Ao entardecer, Aruana caiu em um sono febril, seu corpo tremendo violentamente apesar das mantas que havia empilhado sobre si mesmo. A cabana esfriava gradualmente à medida que o fogo, sem manutenção, reduzia-se a brasas tênues. Com determinação surpreendente, o jovem animal dirigiu-se à porta da cabana. Usando a cabeça e o peso do corpo, empurrou repetidamente contra a madeira. A porta, projetada para manter predadores fora, não para impedir saídas, eventualmente cedeu ao esforço persistente, abrindo-se para a tempestade uivante. O vento gelado e flocos de neve invadiram imediatamente o interior acolhedor. Jaci hesitou brevemente na soleira, como se reconsiderasse sua decisão. Um relâmpago iluminou o céu escuro, seguido pelo grave retumbar de um trovão. O potro olhou uma última vez para o homem inconsciente antes de lançar-se à tempestade. A neve profunda dificultava cada passo.
ainda não completamente recuperado, Jaci lutava para avançar através do terreno traiçoeiro. Seu instinto o guiava para longe da floresta, em direção ao vale, onde luzes distantes indicavam presença humana. Quilômetros dali, na pequena cidade na orla da floresta, Dona Iracema acrescentava lenha à sua estufa. Aos 74 anos, era a última curandeira tradicional que ainda vivia entre os civilizados, como chamava ironicamente os habitantes da cidade. A maioria a procurava secretamente para remédios e conselhos, mesmo enquanto publicamente ridicularizava suas superstições. A velha senhora sentiu uma inquietação inexplicável naquela noite. Suas articulações doíam mais que o normal, um sinal que ela havia aprendido a respeitar ao longo de décadas. "Alguém vai precisar de ajuda", murmurou para seu gato preto, que lhe lançou um olhar conhecedor. O animal subitamente ergueu-se pelos eriçados, olhos fixos na porta. Segundos depois, Iracema ouviu sons fracos de relinchos e algo arranhando a madeira. Intrigada e cautelosa, a anciã pegou seu cajado e aproximou-se da entrada. Ao abrir a porta, deparou-se com uma visão improvável. Um potro branco, tremendo de frio, parcialmente coberto de neve, olhando diretamente para ela com uma intensidade desconcertante. Na testa do animal, claramente visível mesmo na escuridão, uma marca em forma de crescente parecia brilhar como prata. Iracema permaneceu imóvel por alguns instantes, seus olhos escuros fixos nos do potro. Décadas de conhecimento tradicional desfilavam por sua mente enquanto ela processava o significado daquela aparição. Nas histórias mais antigas de seu povo, animais mensageiros surgiam em momentos de grande necessidade, especialmente aqueles marcados com símbolos celestiais. O potro relinchou ansiosamente, entrando na casa simples, mas acolhedora. O calor da estufa envolveu seu corpo trêmulo, enquanto Iracema fechava rapidamente a porta contra o vento uivante. A curandeira moveu-se com agilidade surpreendente para sua idade, acendendo mais lamparinas, reunindo ervas secas de prateleiras e cestos pendurados nas paredes de madeira. "De quem você vem?", perguntou ao animal, que respondia com agitação crescente, movendo-se em direção à porta como se quisesse que ela o seguisse. "Calma, jovem mensageiro. Primeiro precisamos nos preparar." "Nunca saio numa tempestade dessas sem me preparar adequadamente", explicou ao potro, como se conversasse com um igual. "Quem precisa de ajuda terá que esperar mais alguns minutos." "Aruana", murmurou repentinamente, a compreensão iluminando seus olhos. "Deve ser Aruana." O potro relinchou alto, como se confirmasse sua suspeita, e Iracema sentiu um aperto no peito. Aruana Tupinambá era o último dos antigos guardiões que ainda vivia nas terras tradicionais. Quando os demais aceitaram a generosa compensação da madeireira Mendonça e se mudaram para a reserva ou para a periferia da cidade, Aruana permaneceu, tornando-se uma espécie de lenda viva, respeitado à distância, mas evitado de perto. "Espere um pouco mais", disse ao animal inquieto enquanto finalizava seus preparativos. "Precisaremos de ajuda." A voz de Iracema endureceu. "Seu tio Aruana está em perigo. Um mensageiro veio até mim." Enquanto aguardavam, Iracema preparou uma mistura especial de grãos, mel e ervas que ofereceu ao jovem animal. "Você precisará de forças para nos guiar de volta", explicou. O potro, faminto após a jornada extenuante, aceitou o alimento gratamente. Examinando o animal mais de perto, à luz das lamparinas, a curandeira notou os sinais recentes de negligência e maus tratos, assim como os indícios de tratamento cuidadoso na pata ferida. Seus dedos enrugados traçaram suavemente a cicatriz em processo de cura. O som de um motor aproximando-se interrompeu seus pensamentos.
Iracema apressou-se até a janela, observando um jipe verde escuro estacionando em frente à sua casa. Tiago, um homem em seus 40 anos, saltou do veículo e correu até a porta, protegendo-se como podia da neve que caía impiedosamente. Um mensageiro, respondeu simplesmente, jogando-lhe sua bolsa de medicamentos. Aruana está em perigo, provavelmente doente ou ferido. Este pequeno veio buscar ajuda. Lembra do que seu avô dizia sobre os espíritos antigos? Perguntou Iracema, colocando seu manto pesado. Eles sempre retornam quando mais precisamos, em tempos de grande mudança. O jipe avançava lentamente pela estrada coberta de neve, faróis cortando a escuridão como facas cegas. Tiago mantinha as mãos firmes no volante, o rosto tenso de concentração. Ao seu lado, Iracema murmurava antigas orações, seus dedos enrugados percorrendo um pequeno amuleto de madeira. Diante deles, como uma parede branca, a floresta erguia-se imponente sob seu manto de neve. A trilha terminava abruptamente, engolida pela vegetação e pelo inverno. Tiago desligou o motor e olhou para sua mãe com preocupação evidente. Iracema não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos no potro que, apesar do frio cortante, havia saltado do jipe assim que este parou e agora aguardava impaciente na orla da floresta, relinchos insistentes cortando o ar. Tiago suspirou, resignado. Como guarda florestal, sabia que entrar na floresta durante uma tempestade de inverno, especialmente à noite, era uma receita para o desastre. Como filho e sobrinho, sabia que não havia alternativa. Equipados com lanternas, mochilas e usando raquetes de neve para não afundarem no terreno fofo, mãe e filho seguiram o potro branco, que avançava com determinação surpreendente, ocasionalmente parando para garantir que o seguiam. A tempestade parecia intensificar-se à medida que penetravam mais profundamente na floresta. O vento uivava entre os pinheiros antigos, neve e gelo precipitavam-se dos galhos, e a escuridão parecia engolir a luz de suas lanternas poucos metros adiante. O frio mordaz penetrava mesmo através das roupas térmicas que vestiam. Iracema riu suavemente, um som inesperado na tempestade ameaçadora. Seu tio estava rastejando pela floresta antes mesmo de você nascer, filho. Ele não sobrevive aqui, ele pertence aqui. Tiago não respondeu. Fragmentos de memórias de infância invadiram sua mente. Dias de verão, aprendendo a pescar com o tio, noites de outono, ouvindo histórias ao redor da fogueira, a primeira vez que Aruana lhe mostrou como identificar plantas medicinais. Lembranças de um tempo antes que a madeireira chegasse, antes que sua família se dividisse entre aqueles que aceitaram a nova realidade e aqueles que resistiram. Ele próprio havia escolhido um caminho intermediário, tornar-se guarda florestal, usar o conhecimento tradicional dentro do sistema oficial, proteger o que podia dentro dos limites da lei. Às vezes, como naquela noite, perguntava-se se havia escolhido certo. Devemos estar próximos, respondeu Tiago, forçando suas pernas cansadas a manterem o passo. Sempre o mestre do disfarce, murmurou Iracema com um sorriso nostálgico, avançando pela passagem oculta. Sua admiração foi interrompida pelo potro, que agora empurrava insistentemente a porta da cabana. Quando esta finalmente cedeu, um vento gelado varreu o interior. Iracema apressou-se, entrando primeiro com Tiago logo atrás. O interior estava perigosamente frio. As brasas na lareira haviam se reduzido a cinzas mornas, e a temperatura pouco diferia do exterior brutal. A luz das lanternas varreu o espaço simples até encontrar uma figura imóvel sobre um catre no canto mais distante. Aruana, envolto em mantas, seu rosto normalmente cobreado agora pálido e brilhante de suor. Enquanto Tiago trabalhava para restaurar o calor vital à cabana,
Iracema colocou a mão enrugada sobre a testa de Aruana, sentindo o calor alarmante da febre alta. Os olhos do homem, semicerrados e vidrados, não pareciam reconhecê-la. A cabana gradualmente recuperou seu calor, enquanto Tiago alimentava o fogo com lenha seca do estoque, cuidadosamente empilhado por Aruana. Iracema trabalhava com eficiência silenciosa, suas mãos enrugadas movendo-se com a precisão de décadas de prática. Havia desembrulhado sua bolsa de medicamentos sobre uma mesa baixa e preparava infusões, cataplasmas e compressas, murmurando ocasionalmente palavras na língua ancestral. Pneumonia, respondeu Iracema sem interromper seu trabalho. Avançada. O corpo está lutando, mas está enfraquecido. Deve estar doente há dias. Jaci, o potro, permanecia próximo, observando cada movimento com atenção inquieta. Ocasionalmente aproximava-se do catre, como se verificasse o estado de seu protetor. Tiago observava o comportamento incomum do animal com fascínio crescente. Talvez entenda, respondeu Iracema simplesmente. Seu avô nos ensinou que há mais mistérios na floresta do que nossa sabedoria pode compreender. Durante um momento de vigília silenciosa, Tiago encontrou um pequeno objeto pendurado na parede oposta, um amuleto de madeira talhada, idêntico ao que sua mãe sempre carregava. Tocou-o gentilmente, memórias inundando sua mente. Iracema olhou para o filho com olhos subitamente marejados. Seu tio nunca se esqueceu disso, mesmo quando todos os outros escolheram caminhos diferentes. Estamos aqui, respondeu Iracema, segurando sua mão. O pequeno mensageiro nos trouxe. Um reconhecimento brilhou nos olhos febris de Aruana. Mensageiros entre mundos. Tentou sentar-se, apenas para ser gentilmente impedido por Tiago. Você parece seu pai? As palavras de Aruana eram quase inaudíveis, mas atingiram Tiago como flechas. Seu pai, o irmão mais novo de Aruana, havia sido o primeiro a aceitar a compensação da madeireira, liderando o êxodo que eventualmente dividiu a família e a comunidade. Um acesso de tosse sacudiu o corpo de Aruana. Iracema prontamente apoiou sua cabeça, oferecendo-lhe mais uma dose da infusão medicinal. Quando a crise passou, o homem parecia exausto, mas seus olhos permaneciam alertas, absorvendo a presença dos familiares há tanto tempo ausentes de sua vida. Tiago e Iracema trocaram olhares preocupados. Como guarda florestal, Tiago sabia dos planos de expansão da madeireira, mas desconhecia que afetariam áreas consideradas sagradas por seu povo. Ficaremos, prometeu ela, olhando para Tiago, que assentiu em confirmação. A tempestade não nos deixará partir tão cedo, de qualquer forma. Tiago compreendeu imediatamente o que não estava sendo dito. Você planeja ficar aqui com ele. Tiago ajustou os binóculos, examinando cuidadosamente a encosta distante. Como prometera a sua mãe, havia retornado à cidade apenas brevemente para informar seu superior que tiraria alguns dias de licença pessoal. O chefe aceitara sem questionar muito. O inverno rigoroso havia reduzido significativamente as atividades na floresta, tornando a presença constante dos guardas menos necessária. Agora, na terceira manhã após o resgate, Tiago patrulhava os arredores do esconderijo de Aruana por precaução. Algo nas palavras febris do tio sobre a expansão da madeireira o incomodava profundamente. Estranho, murmurou para si mesmo. Não havia autorizações para prospecção mineral naquela área, e caçadores não usariam tal equipamento. Movendo-se silenciosamente entre as árvores, Tiago aproximou-se o suficiente para ouvir fragmentos de conversa. E o velho índio? Perguntou outro mais jovem. Cardoso disse que ele é perigoso. Um calafrio percorreu a espinha de Tiago. Estavam procurando por Aruana ou por seu abrigo. Mas por quê? E quem era Cardoso?
O nome soava familiar, mas não conseguia situá-lo exatamente. Na pequena clareira protegida, Iracema havia improvisado um estendal entre a cabana e as árvores próximas, aproveitando o raro sol para secar ervas e roupas. Jaci pastava tranquilamente um pouco adiante, sua pelagem branca brilhando contra o fundo escuro da floresta. O potro havia se recuperado notavelmente bem, ganhando peso e energia a cada dia. Iracema ouviu com expressão grave, suas mãos continuando automaticamente o trabalho de separar folhas secas. Madeireira Mendonça, disse finalmente. Cardoso é o chefe de segurança deles, um homem sem escrúpulos. Mas ele já tem a propriedade legal, não tem? Os documentos de compra... Não devia estar de pé ainda, repreendeu Iracema. A expansão norte da madeireira não é apenas sobre árvores, começou Aruana depois de alguns goles fortalecedores. É sobre o que os antigos guardaram lá. Jaci entrou pela porta entreaberta como se sentisse que a conversa era importante. O potro aproximou-se de Aruana, posicionando-se ao seu lado como um guardião atento. Aruana sorriu levemente, acariciando o focinho do animal. Por isso estão procurando os antigos assentamentos, compreendeu Iracema. Acreditam que as plantas estão próximas de onde nosso povo vivia. Um silêncio pesado seguiu-se às palavras de Aruana. Tiago sentiu o peso da história familiar, do conhecimento ancestral e da responsabilidade presente convergindo naquele momento. A notícia espalhou-se rapidamente pela pequena cidade. Primeiro em sussurros cautelosos, depois em conversas mais abertas, até finalmente tornar-se o tópico principal nas mesas do café da manhã, nos balcões da mercearia, nos bancos da Praça Central. A madeireira Mendonça havia anunciado oficialmente sua expansão para o norte, o Projeto Progresso, como chamavam, com promessas de mais empregos, crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. Na sede da empresa, Victor Mendonça contemplava o mapa detalhado em sua mesa, marcações vermelhas indicando as áreas prioritárias para o início das operações. Seus olhos detiveram-se numa região específica, circulada várias vezes em vermelho vivo. Cardoso entrou, o desconforto evidente em sua postura rígida. Ainda não, senhor. A tempestade complicou tudo, apagou rastros, bloqueou caminhos, mas estamos próximos. O chefe de segurança pigarreou. Há uma complicação adicional. Tiago Tupinambá tirou licença pessoal do departamento florestal. Alguns dizem que sua mãe, a velha curandeira, também não é vista na cidade há dias. Victor levantou-se, caminhando até a janela panorâmica que oferecia vista para a floresta distante. Acelere tudo. Quero equipamentos prontos para avançar assim que as licenças chegarem. E quanto ao velho problema? Na cabana escondida na floresta, uma reunião muito diferente acontecia. Ao redor da mesa rústica de Aruana, reuniam-se não apenas ele, já consideravelmente recuperado, Iracema e Tiago, mas também 3 anciãos da reserva indígena e 2 jovens professores universitários que haviam respondido ao chamado discreto de Tiago. As plantas que Aruana menciona estão documentadas em literatura científica recente, explicava a jovem doutora Helena Prado, botânica especializada em espécies nativas. Seus compostos mostraram resultados preliminares promissores no tratamento de doenças degenerativas. Se existem espécimes vivos nessa região, seu valor científico é incalculável. E o valor comercial ainda maior, acrescentou o outro pesquisador, Dr. Martins. Qualquer laboratório farmacêutico pagaria milhões pelos direitos de pesquisa e desenvolvimento. Um dos anciãos, Pajé Ubirajara, assentiu gravemente. O conhecimento medicinal foi confiado aos guardiões para beneficiar a todos, não para enriquecer poucos. Um relincho agudo de Jaci interrompeu a discussão.
O potro, que pastava tranquilamente do lado de fora momentos antes, irrompeu pela porta, agitado e alerta. Segundos depois, todos ouviram o som distante, mas inconfundível, de motores aproximando-se. Além de guardas florestais, completou uma voz nova. Na porta aberta estava Mário Cruz, colega de Tiago no departamento florestal. Seu rosto, normalmente amigável, estava tenso, preocupado. Desculpe, Tiago. Eles me fizeram revelar os mapas detalhados. Ameaçaram minha família. Minutos, respondeu Mário. Cardoso lidera o grupo com ordens para remover obstáculos. Victor Mendonça vem logo atrás, em seu jipe particular. Querem começar a marcação das árvores hoje mesmo. Uma energia renovada pareceu tomar conta da cabana. Em movimentos rápidos e coordenados, como se tivessem ensaiado, cada um assumiu uma tarefa. Os anciãos reuniram documentos e mapas antigos. Os pesquisadores guardaram equipamentos e amostras já coletadas. Iracema e Tiago ajudaram Aruana a reunir seus pertences mais essenciais. Enquanto o som dos motores intensificava-se, todos saíram da cabana, dirigindo-se não para longe, mas para uma clareira mais ampla, algumas dezenas de metros adiante, onde um antigo círculo de pedras marcava o local de cerimônias tradicionais. Os demais tomaram posições ao redor, formando uma linha silenciosa e digna. Não havia armas visíveis, apenas o pajé com seu bastão cerimonial e Iracema com seu pequeno tambor de mão. A tensão era palpável, enquanto o barulho de galhos quebrados e neve compactada anunciava a chegada iminente dos invasores. Aruana olhou para cada rosto, um por um, antes de responder com surpreendente serenidade. Vamos mostrar a Victor Mendonça que há coisas mais valiosas que dinheiro e força mais poderosa que máquinas. Os veículos surgiram na orla da clareira como bestas mecânicas, seus motores ecoando rudemente pela floresta silenciosa. Primeiro vieram 2 jipes robustos carregando homens de expressões duras, seguidos por uma caminhonete onde Cardoso comandava a operação. Por último, destacando-se como um símbolo de ostentação, o reluzente veículo particular de Victor Mendonça avançava lentamente, suas rodas especiais cortando a neve com facilidade artificial. Os motores silenciaram quase simultaneamente. Por alguns instantes, ninguém se moveu. Invasores e defensores estudavam-se mutuamente através da extensão branca que os separava. Uma recepção oficial. Não precisavam se incomodar, comentou com ironia estudada, caminhando lentamente na direção do grupo. Cardoso e 2 homens armados seguiram-no como sombras fiéis. Victor sorriu sem humor. Curioso. Meus documentos dizem exatamente o contrário, velho. Estas terras pertencem legalmente à madeireira Mendonça. Vocês são os invasores aqui. Victor estudou o homem que havia desafiado sua caçada semanas antes. Parecia diferente agora, mais velho, mais frágil fisicamente, mas emanando uma presença que, inexplicavelmente, fez Victor hesitar antes de responder. Ele tem a verdade. A voz firme de Helena Prado, a botânica, cortou o ar gelado. Ela avançou com uma pasta de documentos. E nós temos evidências científicas. As plantas medicinais nesta área têm potencial revolucionário para tratamentos médicos. Destruir este habitat seria uma perda incalculável para a ciência e para a humanidade. Dra. Helena Prado, Universidade Federal. Estamos documentando espécies endêmicas únicas nesta região. Espécies que seu projeto Progresso destruiria completamente. Não é sobre dinheiro. Tiago avançou, colocando-se ao lado de seu tio. É sobre respeito pelo conhecimento que já existe há séculos. Conhecimento que pode beneficiar a todos, não apenas acionistas de uma empresa. Não sairemos, declarou Aruana simplesmente. Victor notou a mudança na atmosfera, a súbita atenção de todos dirigida para além de seu ombro.
Virou-se lentamente, uma sensação desconfortável crescendo em sua espinha. Não este, respondeu Aruana suavemente. Cauã é um guardião como eu, como todos nós. Os homens de Cardoso recuaram instintivamente, armas erguidas em pavor. Senhor! A voz do chefe de segurança tremia levemente enquanto olhava para Victor em busca de orientação. Victor Mendonça, pela primeira vez em muitos anos, encontrou-se verdadeiramente sem palavras. Uma vida de cetismo racional lutava contra a evidência impossível diante de seus olhos. Algo primordial e esquecido despertava nas profundezas de sua consciência. Um reconhecimento ancestral do poder da natureza que transcendia explicações lógicas. 4 meses se passaram desde o extraordinário confronto na clareira da floresta. A neve havia derretido completamente, dando lugar à exuberância vibrante da primavera. Flores silvestres desabrochavam em tapetes coloridos. Pássaros construíam ninhos nos galhos renovados, e a vida pulsava com vigor renovado por toda a floresta. Na antiga clareira cerimonial, agora transformada em um espaço de encontro e aprendizado, uma reunião incomum acontecia. Sob uma estrutura simples, mas elegante de madeira, projetada para harmonizar-se com o ambiente natural, representantes da comunidade indígena, pesquisadores universitários, autoridades locais e, surpreendentemente, executivos da madeireira Mendonça, sentavam-se em círculo. No centro, como símbolo vivo da transformação, Jaci pastava tranquilamente. O potro resgatado havia crescido, tornando-se um jovem cavalo de beleza notável. A marca em forma de crescente em sua testa parecia brilhar sob o sol primaveril e sua presença emanava uma serenidade contagiante. Os primeiros resultados dos estudos clínicos são extremamente promissores, explicava a doutora Helena Prado, apontando para gráficos em seu tablet. Os compostos extraídos das plantas medicinais mostram eficácia significativa no tratamento de doenças neurodegenerativas, sem os efeitos colaterais dos medicamentos convencionais. Victor Mendonça, sentado entre Aruana e Iracema, ouvia atentamente. Os meses haviam deixado marcas sutis no empresário. Alguns fios brancos a mais nas têmporas, linhas menos duras ao redor dos olhos, uma postura menos imperativa. Mais notável, porém, era a mudança em seu olhar, onde antes havia apenas cálculo frio, agora havia também curiosidade genuína. E a produção sustentável? Perguntou, consultando suas próprias anotações. Conseguiremos cultivar essas espécies sem depressionar o habitat natural? Victor assentiu, fazendo anotações meticulosas. A Reserva Natural Medicinal Tupinambá, estabelecida formalmente 2 meses antes em terras doadas pela madeireira Mendonça, estava rapidamente tornando-se um modelo admirado internacionalmente de colaboração entre conhecimento indígena, ciência acadêmica e investimento privado. Após a reunião, enquanto os participantes dispersavam-se em pequenos grupos de discussão, Victor encontrou-se momentaneamente sozinho com Aruana, à sombra de um carvalho antigo. Aruana sorriu serenamente. Algumas verdades existem além da explicação racional. Talvez algum dia a ciência os alcance. Os 2 homens, outrora adversários, agora parceiros improváveis em um empreendimento revolucionário, contemplaram em silêncio confortável o movimento da floresta ao redor. Para Victor, cada dia trazia novas descobertas, não apenas sobre plantas medicinais e ecossistemas, mas sobre conexões humanas, propósito e satisfação que décadas de acumulação de riqueza e poder nunca haviam proporcionado. A alguns metros de distância, Iracema observava a cena com um sorriso conhecedor. Ao seu lado, Tiago finalizava os preparativos para uma expedição educativa que levaria crianças da escola local para conhecer a reserva. Não sabia,
respondeu Iracema, seus olhos brilhando com sabedoria antiga. Mas esperava. A vida tem seus próprios caminhos de cura, filho. Para pessoas, para comunidades, para florestas. Nas semanas seguintes, a notícia se espalhou mundialmente. Um modelo revolucionário de pesquisa farmacêutica, baseado em conhecimento tradicional, estava produzindo avanços significativos no tratamento de doenças consideradas intratáveis. A Fundação Tupinambá, criada para administrar os recursos gerados pelas descobertas, investia em educação, saúde e preservação ambiental, beneficiando tanto comunidades urbanas quanto rurais. Para Aruana, contudo, o verdadeiro sucesso não estava nos artigos científicos ou contratos lucrativos. Estava na renovação da comunidade, no interesse crescente dos jovens pelas tradições que quase se perderam, no respeito renovado pela sabedoria dos anciãos. Numa tarde tranquila, enquanto acompanhava um grupo de estudantes pela floresta, ensinando-lhes os segredos das plantas medicinais, Aruana parou subitamente. Na orla distante de uma clareira, parcialmente oculto entre as árvores, Cauã observava silenciosamente. O urso e o homem trocaram um longo olhar de reconhecimento mútuo antes que o animal desaparecesse majestosamente na vegetação. Apenas um velho amigo passando para verificar se estamos cuidando bem de sua casa, respondeu com um sorriso. Estamos apenas começando a compreender o potencial, dizia ele com entusiasmo genuíno. Não se trata apenas de medicamentos ou preservação ambiental. É uma nova forma de relacionamento entre humanidade e natureza. Não foi o potro, corrigiu Aruana suavemente. Foi sua decisão de escutar quando a floresta falou. Um mundo estava renascendo ali. Não um retorno ao passado, nem uma rendição ao futuro, mas uma integração respeitosa de ambos. E tudo começara com um ato de crueldade transformado, através de compaixão e coragem, em uma oportunidade para cura e reconciliação.